Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62, diz assim a palavra de Deus: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela, pela oportunidade e privilégio que temos de recebermos a semente da Tua palavra no nosso coração. Importa, Senhor, que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para entender, discernir o que o Senhor diz à igreja, a todos nós, e incendeie também o nosso coração para que possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, transformados, influenciados, alimentados, Pai, para fazermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui. Quem tem chamado aqui? Levanta a mão. Vai. Quem tem chamado? Você vê que engraçado isso, né? Eu sempre, quando chego, isso eu faço há anos, ministrando nas outras igrejas, eu pergunto: quem tem ministério? Aí levanta 5% da igreja. E eu pergunto de novo, para ver se a pessoa entende. Continua levantando 5%. Levanta uns que já faz assim, bem esticado. Outros ficam assim, 6, tem. Fica naquela gangorra. E outros nem levantam. Por quê? Porque eles acham que o ministério é um serviço eclesiástico, servir dentro da igreja. Ministério chama servir, e você o faz em todos os lugares que você estiver. Tudo que nós fazemos em nome de Cristo, para a glória dele, é ministério. Casamento é ministério, trabalho é ministério, tudo se torna ministério. Então, chamado, todo crente tem o seu chamado. Todo crente é chamado. Ah, mas eu não sei que chamado é. Esse é o problema. Você primeiro precisa entender que você tem um chamado. Quando Deus chama, existe a chamada externa e a chamada interna. Aí nós vamos entrar na área mais teológica, que é o chamado externo, aquele que você sente a convicção, a certeza de Cristo e da sua palavra, do Evangelho. O chamado interno é aquele que toca o seu coração e transforma a sua vida. Mas, na verdade, todos são chamados. Não há um crente sequer que não foi chamado. E tem um chamado. E Deus tem um propósito nessa vida. A gente fala disso o tempo todo, mas não entende. Então, uma coisa é eu entender: eu tenho um chamado. Mas que chamado é esse? Tem muita gente errando por não reconhecer que foi chamado por Deus e não reconhecer o chamado de Deus em sua vida. Nós estamos agora, vamos comemorar no meio da semana o novo ano, a passagem do novo ano. E nesse momento todo mundo fica na expectativa de como será o ano novo, promessas, planos, né? Aí pessoas vão de roupa amarela para ganhar dinheiro, outros de roupa vermelha para romance, outra de roupa branca para ter paz, e vira uma salada de coisas, planos, projetos, existem muitas expectativas demais, incertezas, quantas?
Agora, eu fico imaginando quantos de nós fica esperando o novo para dizer assim: qual será o meu chamado? E o que eu vou fazer com o meu chamado nesse ano que se inicia? Com relação ao nosso chamado, lá no tribunal de Cristo, nós não seremos julgados por aquilo que nós fizemos, mas sim de acordo com aquilo que nós fomos chamados para fazer. Tem muita gente pensando: quando eu estiver diante de Cristo ser julgado, eu errei aqui, eu errei acolá, durante o meu chamado. Não, você vai falar assim: você foi chamado para isso, o que você fez com isso, o que você fez com os dons que eu te dei, o que você fez com a capacitação que eu te dei. Lembra daquela parábola lá que Jesus conta, né, dos talentos? A um deu 5, a outra deu 2, a outra deu 1. E quando ele sai, o dono, o mestre, era Jesus, ele volta. O que deu 5 multiplicou para 10, o que deu 2 multiplicou para 4, o que deu 1 guardou para não perder. E esse ali falou: vai para o lago de ardente de fogo, onde vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Mas por que Deus dá 5? É porque é melhor, o outro é melhor que o outro? Não, é porque ele capacita um segundo aquilo que cada um. Mas o que deu 2, o que deu 5, tanto faz para Deus, desde que ele faça o que tinha que fazer com aquilo que Deus deu. Tem muita gente que Deus não chamou para ser pastor, mas para ser um empresário lá no mundo, mas um empresário de Cristo no reino dele, para ser um professor, para ser um político, para ser um doutor, para ser isso, mas ele quer ser pastor, e está errado. O chamado dele não foi isso. Tem muito pastor que quer ser doutor, quer ser empresário, não foi chamado, ele foi chamado para pastor. Tem muita gente que precisa entender o que é o seu chamado. Mas eu multipliquei. Deus não vai dar razão para isso. O que importa para Deus não é se deu o resultado que você fez do jeito que você queria. Importa para Deus é se você entendeu, obedeceu o chamado dele para a sua vida. Tem muita gente que acha que eu só basta ser crente e cuidar da minha família, e cuidar das minhas coisas, e tem que furar essa bolha. Nós somos chamados para o reino. Não, meu negócio é cuidar da minha família. Sim, é bom cuidar da família, é importante cuidar da família. Mas e o reino de Deus? Todo mundo faz a sua agenda, mas não consegue priorizar. Prioriza a sua agenda, mas não consegue agendar suas prioridades. E qual a prioridade de um crente? A vontade de Deus. Por ele em primeiro lugar. Então a gente precisa parar e pensar: será que eu vou iniciar o ano pensando nos meus projetos, nos meus planos, o quanto eu vou ganhar aqui, o quanto eu vou fazer ali, ou eu vou pensar: qual é o chamado de Deus para a minha vida e como eu vou responder a esse chamado na minha vida? Mas eu não sei. Olha para Deus: Senhor, qual é o seu chamado para mim? O Senhor quer que eu seja onde que o Senhor quer que eu vá, e o que o Senhor quer que eu faça para a glória do Senhor? Eu cantei aqui: se temos chamado, nós somos chamados a ser igual a Cristo. E Cristo o que fez? Obedeceu à vontade do Pai. Eu vim para fazer a sua vontade. Então, eu não sei o que vai acontecer conosco o ano que vem, com cada um de nós. Será que vamos ter doença, vamos ter saúde, vamos ter paz, não vamos ter paz, vamos ter problema, não vamos ter problema, vamos ter imprevistos? Não sei. Ou alguém aqui sabe? Espero que não haja. Espero que tudo seja bom, mas uma certeza que eu estou respondendo ao chamado de Deus para a minha vida. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Não é entrar no ano novo pensando nas expectativas e perspectivas humanas de como eu vou me dar melhor no mundo, mas é pensando como eu vou atender o chamado de Deus para mim. E não tem ninguém que não foi chamado. E aos que chamou, ele predestinou. Então o destino está traçado por Deus. Como tem gente
que não entende isso. Como tem pessoas de nós que convivem na igreja e não entendem e não se preocupam com o seu chamado. Agora nós precisamos entender por que as pessoas não atentam para o seu chamado. Por que as pessoas não respondem o chamado de Deus na vida? E esse texto ajuda-nos muito nisso. A entender, a entender o que me impede de cumprir o chamado de Deus na minha vida. Porque às vezes a gente pensa que é só ignorância, falta de conhecimento, falta de discernimento. Não é muito bem isso. Esse texto aqui, ele mostra isso, Primeiro, do versículo 57 ao 58, ele fala do primeiro. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O primeiro impedimento de você, que explica aqui, de você atender e atentar ao chamado de Deus para a sua vida, é a questão da segurança. Jesus já falou: olha, se você quer seguir-me, você não vai ter a certeza de que tudo que vai acontecer para você, mas você vai ter certeza de que eu estou no controle. Quantas pessoas não atendem o chamado de Deus porque não querem sair da sua segurança? Quantas pessoas dizem: quando eu aposentar, quando eu criar uma renda para mim, quando eu tiver tudo arrumado, eu vou servir a Deus, vou ter tempo para Deus. Mentira, não minta para você. Quanta gente tem medo de dizer sim para Deus e sair da sua zona de conforto, e ter que enfrentar as coisas, e ter que depender totalmente de Deus. E tem gente que diz assim: pastor, viver por fé não é difícil. Então você nunca vai ser um justo, porque o justo viverá pela fé. De fé em fé. Esse foi o versículo que determinou, foi a cereja do bolo da reforma protestante. O justo viverá pela fé. Falamos de fé, e que fé é essa? Então, o primeiro ato que ensina esse texto, que impede, a primeira circunstância que impede é a segurança. Quem busca segurança colhe migalhas, quem busca esperança espalha semente. Você não espalha semente do Evangelho porque você está comendo as migalhas da segurança que você está buscando. A incredulidade, ela não é extirpada da vida da gente por um aumento de segurança, por uma segurança aumentada, mas por uma maturidade espiritual intensificada. Então, não é tão seguro. Há perseguições, há enfrentamentos, há uma série de coisas quando você decide viver o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Mas eu não quero perder isso, não quero perder mais aí. Não, mas eu quero algo seguro. Tem gente que casa não pela esperança de viver um casamento para a glória de Deus, mas busca alguém que lhe dê segurança para ter uma vida melhor. Tem gente que busca uma carreira não pelo chamado de Deus, o dom que Deus deu a ele fazer, mas para buscar uma segurança de que ele terá um salário melhor. Quantos de nós, verdadeiramente, não somos impedidos de ver o chamado de Deus porque não queremos perder a pseudo-segurança comum? Trocamos a esperança pela segurança. A esperança de viver para a glória de Deus, de dar frutos para Deus, pela segurança de ter uma vida melhor. Estamos mais preocupados com isso. Outro fator incontestável do segundo personagem, que aqui no 59 ao 60 ele diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu:
permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É claro que nós podemos ter uma hermenêutica, uma interpretação muito mais profunda em várias coisas nesse texto, mas aquilo que eu estou chamando a atenção aqui é que vocês prestem bastante atenção. Primeira segurança, o segundo ato de impedimento é o dinheiro. Mas por que dinheiro? Porque, segundo alguns estudos, aquele jovem, ele provavelmente era o primogênito da família. E o primogênito, ele recebe uma herança dobrada diante dos outros familiares, mais para ele. E ele só recebe depois que ele sepulta o pai. Se ele não fizesse isso, aquela herança passava para o segundo filho, e ele perderia. Então a busca dele não foi só honrar o pai, foi não perder a herança, não perder o dinheiro. Quantas vezes nós não atendemos e atendemos o chamado de Deus por causa de dinheiro, por causa de privilégios financeiros? Não, peraí, eu tenho que sair daqui, eu tenho que abdicar disso, eu tenho que renunciar a esse dinheiro, eu tenho que renunciar a isso. Não dá. E aí a gente diz: eu não sei o meu chamado. Quantas vezes, por causa de dinheiro, a gente tenta compensar em não atender o chamado de Deus, fazendo outras coisas para Deus, para ver se compensa. Deus não anda por isso. Deus é obedecer e obedecer. Não adianta você querer enganar Deus, porque Deus é um Deus que tudo vê. E não adianta, o pior de todos, enganar a si mesmo. Tem gente que diz assim: eu jamais tenho preocupação com o dinheiro. Será? Será? Faça um autoexame. Não é difícil ver as pessoas hoje, e eu falo para os crentes, seguirem gente na internet. Eu quero ver se esses que ficam seguindo, estou seguindo fulano, ciclano, não é assim que fala, não está seguindo Jesus, está seguindo fulano, ciclano. Aí, não, mas isso é natural, hoje é moderno, tá tudo bem. Então eu te pergunto, você está seguindo um pobre? Você está seguindo alguém que é simples, que vive uma vida simples, que você pode ter um exemplo, tem uma família abençoada, vai para o seu trabalho, está sempre alegre, está sempre agradecendo a Deus, está sempre exaltando a Deus? Não, você não segue. Você segue um artista que tem uma vida completamente fora de Deus. Você segue o riquinho que compra roupa chique, mora em casa chique, compra carro novo. Você toda hora você fala: olha fulano, olha ciclano, olha o artista, olha aqui, olha o que ele fez. É só isso que você faz. Eu não vejo ninguém dizer: estou seguindo uma mulher, um homem de Deus, ele é simples, ele tem uma casa, mas olha o jeito que ele vive com a família, olha o jeito que ele anda. Mesmo porque a pessoa simples não vai nem querer se expor dessa jeito. Vamos procurar algo que me acrescente, algo que me faça. Mas por que você não segue? Porque na verdade você diz não querer ter dinheiro, está mentindo para si mesmo, mas você queria viver aquela vida. Você queria viajar para aqueles lugares, você queria ter aquele carro, você queria ter aquela roupa, você queria ter aquela casa. Você diz: olha a pessoa fazendo. Por que você está seguindo? Por que aquelas pessoas te chamam tanta atenção? Pastor, você está sendo radical. Eu já falei aqui que radical é ir à raiz. Eu estou indo à raiz do problema. Sim, isso é. Jesus é o mais radical de todos. Por que a gente segue isso? Por que a gente está lá o dia inteiro curioso para saber? Olha o rico, olha a roupa que fez, olha onde é que está, olha o que comprou, olha que absurdo fez. Mas por que você está olhando? Para que você está seguindo? Se não presta para sentar na sua sala, para ser conselheiro. A palavra de Deus no primeiro salmo diz:
Bem-aventurado aquele que não ouve conselho de ímpio, não se assenta na roda de escarnecedores e não se detém no caminho de pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não, eu não sei se você está lendo a Bíblia lá no Instagram. E nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Eu estou sendo radical. Às vezes a gente diz assim, que a gente tem que ajudar os pobres. A gente acha que pobre é só aquele que não tem condição financeira de ter uma vida normal, mas pobre é o rico miserável, que a única coisa que ele tem é dinheiro, vive em função disso. Tem gente que segue o Neymar. Você está perto do Neymar e vai me acrescentar em que na minha vida? A única coisa que ele faz é jogar a bola. Se eu ver um jogo que ele estiver jogando, beleza, lá está jogando, mas fora disso é perda de tempo, é futilidade toda hora, mas está lá, fala, nossa, as pessoas seguindo, milhões estão seguindo, desses milhões você tem milhares de crentes. Diz, eu não me preocupo com dinheiro. Não. Por que te chama a atenção os ricos? Por que te chama a atenção o que os ricos fazem com o seu dinheiro? Então, esse é mais um impedimento. O dinheiro te impede de atender ao chamado de Deus, porque para você atender o chamado de Deus, você tem que estar disposto a uma vida simples, uma vida dependente de Deus. Não que você precisa ter uma vida miserável. Eu sou crente, eu preciso ser pobre, miserável, não ter nada. Você paga palhaçada. Você pode ter uma vida muito bem confortável. Você pode ter uma vida muito bem, mas sem excessos, sem nada. Para uns Deus vai dar vida boa, carro bom, casa boa. Para outros não. E isso não difere, isso não faz. Então eu tinha que ter o que o outro tem. Você é medido pelo que você é. Lembra-se que todo ser humano tem 3 medidas de si mesmo. A medida perceptiva, que é o que os outros pensam dele, como os outros o veem, melhor dizendo, como as pessoas te veem. Tem a imagem projetada, que é como eu quero que as pessoas me vejam, e tem a imagem real, como de fato você é. Você vive em função do que os outros te veem e do que você quer, de como você quer que os outros te vejam. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus só vê o que você é. De fato, lá no tribunal de Cristo, Deus vai revelar não como você gostaria de ser visto, ou como você projetou a sua imagem, mas a imagem de como você é de fato. Terceiro e último aqui, né? Ele pega um outro personagem, 61 ou 62, outro lhe disse: segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí você fala, mas o que é? Jesus está sendo radical aqui, não está deixando nenhum cara despedir. O que é isso? O primeiro é segurança, o segundo é dinheiro, o terceiro é relacionamentos. Tem pessoas que não conseguem atender ao chamado de Cristo para não desfazer os seus relacionamentos. Quantas pessoas não atendem o chamado de Deus para viver o que Deus chamou para viver, porque quer cuidar dos filhos, dos netos, do marido, da esposa?
Quantos não deixam a mamãe, o papai? Quantos não deixam? O exemplo de fé da Bíblia é Abraão. E qual foi o chamado de Abraão? Abraão, deixa tua casa, teus pais, tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Esse é o partir, esse é o romper dos seres infantilizantes. Quantos fazem isso? Ah, não, eu vou deixar meu pai e minha mãe. Ah, não, minha esposa, meu esposo tem prioridade. E aí eu vou te perguntar, mas quantos não fazem porque ficam esperando? Não, primeiro deixa eu cuidar dos meus filhos. Aí os filhos crescem, meus netos, agora eu tenho que cuidar dos meus netos. Agora porque a gente vive aquela bolinha da família. Só eu sou crente de verdade se eu cuidar da minha família. Não! Tem mais algo do que simplesmente olhar para a sua família. A família de Deus, o reino dos céus. Não é que você vai abandonar a família. Ah, sou eu que estou criando? O que Jesus diz? Se você amar seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se você amar sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você amar seu marido, sua mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Se você amar seus filhos mais do que eu, não é digno de mim. Se você amar sua vida mais do que eu, você não é digno de mim. Você não pode ser meu discípulo, em outro texto. Então, quantas vezes nós não atendemos ao chamado de Deus porque somos impedidos, porque nós dedicamos e priorizamos pessoas, relacionamento. Ah, pastor, a senhora é contra relacionamento? De forma alguma. E quem me conhece um pouco sabe disso. Você não pode amar de verdade ninguém se você não amar Deus mais do que Ele. Você não pode amar seu marido, sua esposa, seus filhos de verdade se você não amar Deus mais do que eles. Então a prioridade é Deus, até para que você se torne uma mãe, um pai ou um filho melhor. Então muitas vezes a gente fica impedido, porque as pessoas, muitas vezes esses relacionamentos, eles surgem, sutilmente impede a gente de atender ao chamado de Deus. Ah, você vai me deixar? Ah, você vai me abandonar? Ah, você não vai cuidar de mim? Você é de Deus, você tem que cuidar. Não, eu tenho que cuidar do reino de Deus. Essa é a prioridade. Então, muitas vezes eu preciso parar e pensar. Isso significa que eu vou abandonar? O Gênesis 2:24 diz o seguinte: deixará o homem, teu pai, tua mãe, unir-se-á sua mulher, os dois serão uma só carne. Deixar é abandonar? É virar as costas? É largar a mão? Não, é mudar